conectou com o negócio, não? Ah, peraí. Não, era isso. Tá, vai. É TDAH. TDAH. Nunca tinha escutado. Só seguir. Quando não dá, você está alerta para seguir. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Convido você a ficar de pé. Vamos iniciar o nosso culto. Que bom que você veio, que bom que você está aí. Que bom que você está chegando. Convido vocês a estarem entrando. Vamos iniciar o nosso culto. Que o Senhor fale ao coração de vocês essa noite. Que você possa dar ouvidos para a voz do Espírito Santo nessa noite. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos por um instante e se concentrar naquilo que Deus tem para falar para você. Não sei como foi seu dia, como foi sua semana, mas Deus está com você, isso eu tenho certeza. E agora é o momento que nós temos para estar com Ele aqui, cultuando juntos. Como igreja, feche seus olhos e faça uma oração com Deus. Fale com Ele. Você já falou com Deus hoje? Querido Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua casa. Como é bom estarmos aqui, Senhor, Te adorando, prestando culto, Senhor, a Ti. Esse privilégio que nós temos, Senhor, de podermos estar contigo. E que o Senhor encontre aqui, Deus, verdadeiros adoradores, que não Te adorem apenas da boca para fora, mas sim com o coração, Senhor. Que o Senhor encontre aqui coração de adoradores, Deus, que independente das circunstâncias, dos momentos, Te adoram em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, Deus, e vamos Te adorar em nome de Jesus. Essa é a hora da adoração. Aleluia! Vem a Ele teu coração. Vem, meu querido. Vem, assim como estás, pra adorar. Vem,
escolher um tesouro maior terá. Vamos adorar a Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para Ele vai te transformar. Essa noite Ele vai te transformar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, Aleluia. todo joelho se dobrará. O joelho se dobra a ti, Deus. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Você acredita nisso? Então, Vem, essa é a hora da adoração. adora a Deus. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Aleluia. Feche seus olhos. Aplauda ao Senhor. Mas eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Nós falamos: vem, Senhor. Vem, Senhor. Nosso Deus é um Deus fiel, que está conosco a todo momento. E por mais que venham circunstâncias que nos queiram afastar dEle, Ele não se afasta de nós. Por mais que você pense que Deus está longe de você, não é Ele que está longe de você, é você que está longe dEle muitas vezes. E o nosso Deus é fiel, e Ele cuida de cada um. E mesmo que você seja uma desgarrada, Ele vai atrás de você. Que você possa ter essa certeza e adore ao Senhor com essa convicção, que o nosso Deus, Ele tem um ousado amor, um amor inexplicável por você, e Ele merece toda a nossa adoração. Vamos adorar a Deus com todo esse amor. Ó Deus, Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Diga agora. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor que nos abraça, que nos busca. Sinta esse amor de Deus na sua vida essa noite, que tudo vai dissipar as dores. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o nosso Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, ousado. É o amor de Deus na sua vida. Deixe Deus falar no seu coração nessa noite. Vamos adorar a Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
grande, infinito e ousado amor de Deus. Você acredita nesse amor? Você acredita nesse amor que Deus tem por você? Esse amor que Deus tem por você e derramou esse amor lá na cruz. Que mesmo não sendo merecedores desse amor, o Senhor está conosco. Aproveite este momento, fale com Deus. Fale com Ele. Deus, obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Fale com Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, Que essa seja a sua oração. cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele é seu Pai. Sei que é meu Pai, que amigo é. E você Vivo na bondade de Deus. Então declare. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E agora? A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. De novo, tô leve. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel
sentar. Talvez alguém que está do seu lado precise muito do seu abraço. Então, abraça alguém, bem apertado. Quem sabe essa pessoa está precisando muito, muito mesmo do seu abraço. Especialmente se é alguém que você não conhece, não é da sua família. Dá um abraço aí. Amém. Glória a Deus. Igreja Família, Igreja Comunhão. Muito bom. Pode sentar, você que já abraçou. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Você está na casa do Pai, na presença do Pai. Especialmente você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você que está aqui presencialmente, você que está acompanhando agora a transmissão online, você que vai ver a gravação depois em nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. E você que está aqui presencialmente, na saída, passa lá na recepção, porque tem um brinde para você. A nossa igreja sempre entrega um presentinho, um brinde para quem está nos visitando de primeira vez. Estou vendo gente nova aí, gente bonita, alguns amigos já de alguns anos, né? Muito bem, bom ver vocês, viu? Liliane, Robert, bom demais. Turma amiga de vários anos. Obrigado aí pela presença de vocês e de todos que estão nos visitando. Passa lá e recebe o seu brinde. Todo domingo nós temos um editorial, uma palavra pastoral para o seu coração. E essa semana o tema é a importância do Ministério Kids. Foi escrito pela Juliette. Dá uma luzinha aí, Juliette. Né? Muito bem, Juliette é nossa líder, juntamente com o pastor Robson, o líder do Kids. E também, gente, ela está ministrando um curso de preparação, de capacitação de quem quer trabalhar com crianças ou conhecer. Primeiro dia do curso foi ontem, é online, às 17 horas. E sábado que vem, dia 15, e depois no outro sábado, dia 22, também você pode participar desse curso online, 17 horas, nos dias 15 e 22 de março. Como é que eu participo, pastor? É só você pedir que a gente envie o link de transmissão para você participar. É treinamento online, dura 1 hora só, e você pode conhecer mais sobre o nosso Ministério Kids e como se envolver, tá bom? Também eu quero destacar que domingo que vem teremos uma mensagem sobre Pedro de manhã. Não perca, esteja aqui conosco no domingo que vem. E à noite, o pastor Marcos Grava vai falar para nós. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André. Essa igreja é uma das igrejas mais missionárias que tem no Brasil. Eles têm cerca de 100 missionários que eles sustentam, além de viagens, de campanhas missionárias o tempo todo. O Grava foi meu colega de mestrado na Faculdade Teológica de São Paulo. É um homem de Deus, trabalhou com esportes e evangelismo muitos anos. Homem de Deus, já pregou aqui e você está convidado a estar aqui próximo domingo para ouvir a palavra dele, tá? E também já estamos convocando você para a vigília, dia 21, sem ser a próxima sexta, a outra vigília de oração. O nosso Ministério de Intercessão trabalha todos os dias, em grupos de WhatsApp, nos cultos, e de vez em quando nós temos uma vigília, você está convidado, já coloca na sua agenda para você participar, tá bom? Além desses avisos, dessas comunicações, tem várias outras atividades da igreja e que estão aí circulando em nossas redes sociais. Se você ainda não segue a igreja, comece a seguir, @IBIdentidade, @IBIdentidade. Você acompanha a vida da igreja, tem várias atividades, além dessas que eu falei. E também torne-se um seguidor lá no canal do YouTube. Torne-se alguém que participa também, @IBIdentidade. Você vai poder receber aí, participar de todas as atividades da igreja e receber comunicação também, links e coisas assim, tá bom? Queridos, há 5 anos atrás, começou no Brasil, não é, aquelas restrições por conta da pandemia da Covid-19. Lembra disso? Foi em março de 2020,
quando o Brasil então começou a ter restrições, fechando lugares, etc. E isso atingiu a todos, e atingiu muito as igrejas. Muitas igrejas no Brasil fecharam as portas, muitas igrejas ficaram sem condição de funcionar, mas graças a Deus a maioria das igrejas conseguiu superar e conseguiu vencer aquela situação. Nossa igreja rapidamente se adaptou e durante o ano de 2020 nós tivemos cultos online, às vezes presencial. Ano de 2021 também tivemos cultos online, presenciais. Mas a igreja não fechou as portas, a igreja continuou funcionando e a nossa igreja até cresceu um pouco, as células cresceram um pouco e as nossas finanças melhoraram naquele período. Mas eu lembro que na primeira semana, quando mandaram fechar tudo, eu fui na igreja, nosso antigo endereço, me ajoelhei lá, sozinho, e pedi a Deus: Senhor, que ninguém da nossa igreja morra, ninguém. Eu te peço que ninguém desta igreja morra por conta desse vírus. Irmãos, nós temos uma população de terceira idade grande na igreja. Algumas pessoas na igreja pegaram o vírus, tiveram alguns sintomas, mas ninguém morreu. Glória a Deus. Você pode dar um amém, glória a Deus, bater palma. Ninguém da nossa igreja faleceu pelo vírus da Covid aqueles dias. Então a oração funciona e você deve orar. E também foi um tempo de resiliência. Você está vendo aí as fotos, né? De como a igreja começou a se defender, né? Fizemos ali um negócio improvisado de transmissão. Depois fomos comprando equipamentos, comprando câmeras. E hoje nós temos um ministério de comunicação montado, né? Tivemos a orientação do Wanderson, que se tornou o líder da nossa comunicação, e vários outros irmãos que nos ajudaram, e enfim a igreja enfrentou e venceu 5 anos atrás esse desafio. Igreja, irmãos, como qualquer pessoa, como qualquer organização, tem momentos de crise, tem momentos difíceis, a vida é assim, mas a questão não é se você vai ou ter não crise, você terá. A questão é como você vence, como você enfrenta, como você se comporta durante a crise. Então, toda a crise vem e vai, e nós ficamos e ficaremos bem se confiarmos no Senhor, tá certo? Também, queridos, eu quero aqui fazer um destaque de pedir uma intercessão aos irmãos em favor da família do pastor Cláudio Pinas e da Silvana. O filho deles, o Claudinho, depois de muito tempo doente, ele faleceu de sexta para sábado. E, na verdade, na sexta-feira, eu acho que pela manhã. E o Cláudio foi pastor aqui, foi pastor em Jacareí, foi pastor em vários lugares. Eu acompanhei o falecimento da filha dele em 2017 e agora ele perde o filho mais velho, o Claudinho. Eu e vários irmãos desta igreja aqui estivemos no velório, no culto fúnebre dele na sexta-feira à noite. Então, vários irmãos da igreja deram seu apoio. A família foi consolada ali, mas é claro, é uma perda muito grande e além disso ele deixou 3 filhos. Deixou o Lincoln, o Brian e o Samuel. Então vamos orar por eles, pela Paula, a viúva, e pelo pastor Cláudio e pela Silvana. Esta perda é muito grande, né? Perder 2 filhos adultos não é fácil. Então que o Espírito de Deus dê a eles consolo, muito consolo. Lembre-se de orar por esta família, tá? Nossa igreja já manifestou seu apoio, já falei com eles pessoalmente, mas nós precisamos interceder ainda mais, tá bom? Vamos orar? Coloca diante de Deus aí o que você tem no seu coração e eu vou interceder por esta família também. Pai, eu quero pedir tua bênção, tua graça pela vida do Cláudio, da Silvana, da Paula, do Lincoln, do Brian e do Samuel. Que o Senhor tenha misericórdia desta família. Ó Deus, consola, abençoa, dá direcionamento a partir de agora. Pedimos que o Senhor continue falando conosco neste culto, ministrando aos nossos corações. Colocamos na tua presença todas as atividades da semana, aquilo que a igreja está sonhando e fazendo. Coloco tudo na tua presença
pedimos que o Senhor fale conosco ainda mais através de cada ministração, cada música e da mensagem que receberemos daqui a pouco também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter alguns momentos especiais voltados para missões daqui a pouquinho, né? Temos até uma visitante especial que está aqui com a gente. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando isso. Mas todo momento que a gente celebra a obra missionária, quando a gente compartilha o que Deus tem feito ao redor da terra, né? Nos diversos países, especialmente países fechados, nós vemos das inúmeras necessidades, dos inúmeros desafios que existem. Só que os desafios eles começam desde a partir da igreja local e vai até ao local mais distante. E aqui a nossa igreja é essa etapa da igreja local, uma igreja que tem também seus desafios, que tem também suas necessidades, tem uma área imensa aqui ao nosso redor que precisa ser alcançada, e há louvor aí o trabalho dos adolescentes, né? Fizeram recentemente um trabalho de evangelismo, também ontem trabalho com as mulheres também de evangelização, e tudo isso é o esforço, a dedicação que a igreja faz para levar a mensagem do evangelho às pessoas. E essa dedicação ela acontece de muitas maneiras, e uma delas é a entrega dos dízimos e ofertas. Quando entregamos os nossos dízimos e ofertas, nós também estamos fazendo essa etapa, porque aí nós fortalecemos a atividade da igreja local e também a capacidade desta igreja de fazer essa entrega, esse envio. Toda a ação missionária ela parte do coração dos irmãos dedicados ao Senhor, e aí vai se estendendo aos campos missionários. A Bíblia fala, né, que descerá sobre nós o poder do Espírito Santo. Isso foi lá em Pentecoste, e assim os discípulos seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então há uma simultaneidade. O trabalho aqui na nossa região é tão importante quanto da próxima região, do estado, do nacional e até os confins da terra. Então gostaria de que você pudesse ter um tempo de reflexão, fechasse seus olhos agora em uma pequena reflexão. A reflexão é muito simples, é você pensar, em primeiro lugar, você que é crente em Cristo Jesus, você que caminha com o Senhor Jesus, em primeiro lugar é fazer uma pergunta pessoal: estou sendo dizimista fiel? Tenho realmente andado na fidelidade, cumprindo aquela orientação que Deus já nos deu? Porque essa parte é fidelidade. Essa é a primeira pergunta. Caso você não se encontre fiel, não se encontre como dizimista ativo, não é para se lamentar o tempo passado mais, é apenas para colocar diante do Senhor, fazer uma nova convicção diante dEle, acertar a sua vida diante dEle e dar o passo e prosseguir, dar o início, se você parou. Mas se você não está parado, então continue louvando a Deus, porque Ele te dá essa oportunidade todos os meses, né? Mas quando entregamos ofertas é algo que é um plus, é uma generosidade. É aquilo que vai do nosso coração, quando a gente sente a dor do necessitado, quando a gente sente a dor dos povos menos alcançados, quando a gente sente realmente aquele desejo dentro do coração de que precisamos ir além. Dízimo é importante, é fidelidade, mas o coração da gente explode por dentro, para que nós possamos colocar para fora essa real atividade de levar o amor de Deus às pessoas. Às vezes é com alimento, às vezes é com o envio de alguém para um campo, mas isso depende da generosidade. Então que cada um de vocês, cada um de nós, possamos também tomar uma segunda decisão, a decisão de ser generoso na entrega das ofertas, porque assim, com esse plus, é possível fazer mais,
é possível ir mais além, é possível tocar uma pessoa a mais, um coração a mais, porque você pode ver, o problema não é a questão de dinheiro, mas sim de coração. Se o teu coração for generoso, o teu bolso será parte da obra do Senhor, naturalmente, sem pesar. E esse é o desejo do Senhor para você nessa noite. Então, você pode se preparar nesse momento. Na sua frente tem alguns envelopes, caso você tenha trazido a sua oferta em espécie. Caso não, também tem um QR Code à disposição aí já no telão, orientações sobre contas, Pix, todo tipo de possibilidade, até mesmo as máquinas que você pode usar para fazer essa entrega. O que importa é que o seu coração esteja nessa entrega, tá bom? Então se prepare, vamos orar nesse momento. Após a oração nós vamos ter a entrega dos nossos recursos e também nós vamos louvar ao Senhor juntos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, louvar o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que fez tudo por nós e tem feito até hoje, é o Deus que provê todas as coisas, nada falta em nossa vida por causa da Tua presença. As lutas e dificuldades, o Senhor sempre está conosco, não temos a solidão, nós temos a presença do Senhor em nosso lado todos os dias. Pai, foram tempos difíceis, o tempo da pandemia, mas ali também o Senhor estava ao nosso lado em todo o tempo. Os tempos passaram, voltamos ao chamado novo normal, mas o que precisamos de verdade, Senhor, é viver a normalidade daquele que serve ao Senhor, que tem um coração generoso, que entrega o seu dízimo e oferta regularmente, feliz, porque feliz é aquele que faz a obra do Senhor. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Senhor, que seja essa a nossa disposição, e que cada recurso aqui depositado seja administrado corretamente para honrar e glorificar o Seu nome. Ó Pai, esta igreja faz desta forma, que o Senhor abençoe toda a administração, que o Senhor abençoe toda a área que cuida dos recursos e que direciona cada um deles, para que haja, ó Deus, a prosperidade natural, haja abundância, haja o multiplicar do Senhor, porque aqui estão pessoas que o Senhor ama e que amam o Senhor. Pai, usa nossas vidas, usa os nossos recursos, usa a nossa história para levar o Evangelho a toda criatura. Senhor, recebe a dedicação de cada um nessa noite, dos dízimos e das ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor. Você pode se levantar e adorar, porque não há nada melhor, não há nada do que adorar nosso Deus. Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, desejos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. É o mesmo Deus, O Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.
nada melhor que meu Deus. É o Deus que transforma. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, paz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada. Você pode adorar suas vozes. Nada melhor, não há nada. Como é bom adorar a Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Novamente. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, Senhor pode fazer, o Senhor pode Oh Deus, feche seus olhos. Feche seus olhos novamente. Você pode adorar novamente a Deus, cantando que não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Novamente. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Amém. Você pode assentar. Prepare seu coração. Deus vai te falar muito ao seu coração nessa noite. Nós vamos ter algo especial para você. My name is Haluk. I used to be a Muslim. I used to fast and pray during the month of Ramadan. Today, I'm a follower of Jesus Christ. Please pray with me for Muslims as they fast during the month of Ramadan, that they would encounter Jesus and become followers of Him. Father, our hearts are burdened for the lost throughout this world. As we approach the month of Ramadan, we especially pray for Muslims that live all around the globe. We pray that as Muslims seek God and His blessings through fasting and prayer during the month of Ramadan, which is considered to be one of the 5 pillars of Islam, that you would reveal yourself to them in a personal way through the power of your Holy Spirit. We pray that your Holy Spirit would work in their hearts, showing them the glorious truth about the person of the Lord Jesus Christ.
We pray that your mercy and grace will be extended to them, so that the eyes of their understanding will be opened, acknowledging your presence and truth in their hearts and minds. Father, we understand that the word Islam means submission. We also understand that Ramadan is considered to be a holy time for each Muslim, a time of worship in which they acknowledge their need for Allah as they submit to Him, acknowledge the blessings that they receive each and every day, acknowledge that they need to subdue their earthly passions and desires, seeking spiritual blessings, and acknowledge that they need to share their material blessings with others, especially those that are less fortunate. Father, we also know that Muslims observe this time of soul searching and submission as a necessity in which they seek Allah's approval, making sure their good deeds outweigh their bad ones. So, gracious Father, we pray humbly that you would reveal to them that we cannot please God through good deeds, because our good deeds are not good enough, and we all fall short of the glory of God. In the light of this truth, we pray that each and every Muslim will seek the face of one and true God, the Lord Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the life. May this truth penetrate the hearts and minds of each Muslim. Aqui conosco. Esse casal esteve servindo numa das missões que temos lá na região da Rússia, né? Então, é um casal muito bem preparado, que Deus tem usado a vida deles de uma forma muito especial. E eu estou trazendo o casal, mas eu sei que é o João que vai pregar, mas eu trago assim para a gente também orar por eles. Eles estão aguardando, quem sabe, né, essa história toda, dá uma pausa, apertam uma pausa mais definitiva, e eles poderem, quem sabe, voltar para os campos da região da Rússia. Estão de volta por causa da guerra, mas vieram por causa do nenenzinho, né, que estava chegando, mas também a questão da guerra impediu de retornarem. E eu gostaria que vocês pudessem estar orando pela vida deles, pois Deus tem planos especiais. Eles aprenderam o russo, a língua é uma língua difícil, mas eu não creio que eles aprenderam o russo para estar falando russo aqui no Brasil, não é verdade? Você também não crê assim? Eu creio que Deus tem um propósito continuado com essa história da relação da língua que é falada na Rússia, com o que Deus ensinou a eles no meio daquela cultura, tudo que eles têm ensinado aqui e desenvolvido. Então, vamos orar mais uma vez. Daí, como você está, também estenda sua mão mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a Cíntia, seus filhos, né, o João também, ó Pai, e que eles sejam tremendamente abençoados por Ti, em todo o projeto missionário que o Senhor tem para eles. Parece que o Senhor apertou uma pausa, mas a gente sabe que não. O que eles têm vivido nesse tempo aqui, tem ensinado pessoas, tem dado soluções, tem sido úteis no Teu reino, neste tempo, da forma como o Senhor preparou para este tempo. Mas também creio, Pai, que tão logo essas situações mundiais sejam resolvidas, ou pelo menos alteradas ou ajustadas, o Senhor estará dando novos direcionamentos a Teus filhos, e que eles estejam prontos para seguir e prosseguir, levando o Evangelho a toda criatura naquela região tão difícil. Pai, abençoa os russos, abençoa os ucranianos. É uma situação extremamente difícil, uma questão geopolítica, guerras, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, e em Ti confiamos, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. João, fique à vontade, fale o que Deus tem colocado ao seu coração. Dobry wieczór, boa noite. Mirvam naszego Gospoda Isusa Chrysta. Paz seja convosco da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um prazer muito grande estar aqui essa noite. Meu nome é João, sou casado. Que ele é só o meu filho mais novo, na verdade tem um outro filho que já está na salinha das crianças aí. E realmente nós temos um coração ainda apaixonado pela Rússia. Mesmo depois de tudo isso, nós temos ainda coração apaixonado pela Rússia. E é sempre uma dor muito grande. Toda vez que alguém lembra, e aí, vocês vão voltar? Baixa aquela dor no coração de, nossa, agora não dá, infelizmente não dá. Eu estou morando aqui em São José já mais de 10 anos.
Eu faço parte da OM, Operação Mobilização, uma agência missionária transcultural, internacional e interdenominacional. E já estou há 10 anos também com a OM. Mas eu sou de uma cidade chamada Jundiaí. E eu me mudei justamente para entrar para a OM. E desde que eu vim aqui, eu visitei minha cidade algumas vezes. E sempre que eu vou visitar minha cidade, e eu ia e participava do culto na igreja onde eu cresci, eu tinha um amigo lá, ele era adolescente na época. Eu não fui o discipulador dele, mas eu ajudava ele sempre me pedia conselhos. Toda vez que eu ia visitar minha igreja, ele chegava para mim e perguntava: e aí, o que Deus está falando com você? E eu confesso que a primeira vez que ele perguntou, eu fiquei numa saia justa. Não sabia o que responder, fui pego de surpresa. Que não é sempre que alguém faz essa pergunta: o que Deus está falando com você agora, nesse momento? E como eu tenho o costume de ler a Bíblia, naquela hora eu só respondi aquilo que eu tinha lido, tinha feito a minha leitura diária. Então, para mim, foi aquela solução. Mas eu fiquei meio desconfortável com a pergunta que ele fez. E eu voltei de novo numa outra visita e ele chegou e fez a mesma pergunta. E de novo eu fui pego naquela situação desconfortável de não saber exatamente o que Deus estava falando comigo. Mas a partir da segunda vez já aprendi minha lição. Que a terceira vez ele já perguntou, já estava preparado para responder. E toda vez que eu ia visitar, eu já ficava pensando: o que Deus está falando comigo? E por mais que eu fizesse isso, simplesmente responder essa pergunta dele, começou a se tornar um exercício na minha vida. Pensar naquilo que Deus tem falado comigo. E é um problema se eu não tenho uma resposta, porque significa que Deus não está falando, ou eu não estou ouvindo. Então sempre procuro estar atento a isso. E quando alguém me pede para estar compartilhando a palavra, para estar pregando, não importa a situação, eu sempre penso nisso. O que Deus está falando comigo? Quando eu vou decidir aquilo que eu quero compartilhar, eu penso nisso. O que Deus está falando comigo? E hoje eu estou aqui, esse culto voltado para missões, vou estar compartilhando a mensagem missionária, mas eu quero estar trazendo isso também, aquilo que Deus tem falado especialmente comigo. E eu quero estar usando 3 passagens distintas para estar falando isso. A primeira está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Eu vou estar primeiro lendo as 3 passagens, depois eu vou estar falando de cada uma delas. Então, Atos 11, 36. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora vamos comigo para Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, eu vou estar lendo a partir do versículo 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E por fim, gostaria de estar indo para Mateus, capítulo 9. Mateus 9, vou estar lendo os últimos versículos, a partir do 35 até o 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça, Pai. Te damos graça porque nós temos acesso à tua palavra. Temos ela aqui em mãos, podendo ler no nosso idioma, no nosso português, podendo compreender ela, podendo ter essa tranquilidade de lê-la em público, de estudá-la e de compartilhar da mensagem que ela tem para nós, Pai. Obrigado por toda essa liberdade que nós desfrutamos aqui no Brasil e pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite.
abençoar nesse momento de comunhão e de ensino, para que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, que sejam solos férteis, prontos para receber essa mensagem, prontos para receber essa semente que vai estar sendo semeada hoje, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para quem não me conhece, eu sou professor e diretor da EBD lá na minha igreja. Então, geralmente minhas pregações não têm um ponto aí de aula também. Não é só, é meio aula, meio pregação. Então, voltando lá para Atos 11, 26, a primeira passagem que eu li. No finalzinho dessa passagem fala que em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Existe uma diferença muito grande quando a gente vai falar de crentes e cristãos. Mas quando a gente pensa na igreja, são geralmente esses dois termos que a gente vai usar, os crentes e os cristãos. Mas quem são os crentes? Crentes são aqueles que creem. Que creem em quem? Em Jesus Cristo, obviamente. Estamos falando da igreja de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo são chamados crentes. Agora, os cristãos são um caso diferente. Porque os cristãos não é algo que eu posso falar de mim mesmo. Porque quem chamou eles de cristãos foram as outras pessoas. Não é um título que eu recebo cumprindo certos padrões, mas é que as pessoas vão olhar para mim e vão olhar, você se parece um cristão. É algo que elas têm que olhar para mim e na sua percepção entender que eu sou um cristão. Não é algo que eu posso dizer de mim mesmo. Mas o que significa exatamente essa palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Tá, mas o que significa Cristo? Cristo é uma palavra grega, Christos, que é o equivalente ao hebraico, Massia, e o Massia é o Messias. E a palavra Messias significa o ungido. Então, fiz todo esse caminho para chegar nesse ungido. E quem que é o ungido? Ou em que situação se é ungido? Ungido era um ritual religioso de separação e santificação. Toda pessoa que foi ungida, ela foi santificada. O que significa ser santificado? Aquilo que é santificado é aquele que é separado. Mas não apenas o separado. Não é o ato de separar que torna uma pessoa santa, que torna algo santo, mas é separado com um propósito diferente. Sempre que eu falo disso, eu brinco que se eu ganho um pedaço de chocolate, um bombonzinho aqui, e se eu como metade, deixo metade para minha esposa, eu separei para ela, tornou-se santo esse bombom? Não. Não é o fato de eu ter separado que tornou-se santo, mas é o fato de ser separado com um propósito diferente. E esse propósito tem que ser maior do que o propósito inicial. Então, que nas situações que a gente vê na Bíblia de unção, geralmente são ungidos os reis. Por quê? Porque eles foram separados do resto da população e foi dada uma posição de autoridade para eles. Essa é a unção de santificação. Ou aquilo que eles que eram separados para o serviço de Deus. Sacerdotes, profetas, todos aqueles que estavam trabalhando para Deus, eles estão santificados, são separados. O sacerdote Arão, primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, ele foi ungido. E essa unção foi para santificar ele, separar ele para um sumo sacerdócio. Ele era o único que podia ocupar aquela posição. Essa posição só poderia ser assumida pelo filho dele quando ele morresse. Então há uma separação para um propósito bem maior. Então isso é ser santo. E o nosso Messias, o nosso ungido, ele foi ungido para esse propósito. Propósito de autoridade e uma missão especial. Jesus Cristo tem toda a autoridade. Quando ele fala em Mateus 28, ele dá a grande comissão, ele começa a grande comissão falando o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem essa unção de autoridade, essa santificação de autoridade acima de toda a autoridade. Mas ele também tem uma missão. Ele veio com um propósito. Então ele é esse ungido, ele é esse Messias justamente porque ele tem esse propósito. E quando nós pensamos aqui nos discípulos de Jesus, sendo chamados pela primeira vez de cristãos, eles estão sendo chamados de pequenos cristos. São as pessoas ao redor ali, as comunidades onde eles estavam vivendo, estavam olhando para aqueles discípulos falando assim, você se parece com Jesus Cristo. É como se você fosse Jesus, como se eu te olhasse para você e não visse mais você, mas visse a Jesus. E ver a Jesus é ver essa autoridade e essa missão que Jesus tinha. Não era simplesmente uma aparência física, era essa característica que pertencia exclusivamente a Jesus Cristo como o Messias, como o Cristo. Agora isso está sendo visível na vida desses discípulos como pequenos cristos, como miniaturas de Jesus Cristo. E se eu tenho esse desejo
de ser considerado como um cristão, de assumir a minha identidade como um cristão, para isso acontecer, as pessoas têm que olhar para mim e falar, não enxergo mais o João, estou enxergando Jesus Cristo. Estou enxergando Jesus na vida dele. Ele é tão diferente que nem se parece mais com João, se parece com Cristo. E isso devia ser o nosso propósito. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai para Filipenses 2. Paulo nos dá essa resposta. Quando ele fala aqui, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A carta aos Filipenses é considerada como a carta da alegria. Mas o verbo mais comum nessa carta não é o verbo alegrai-se. Vos alegrar, vos regozijar. É o verbo em grego chamado phronel. E esse verbo que foi traduzido aqui como ter o mesmo sentimento. Mas literalmente o significado dessa palavra é você focar a sua mente em algo. E na cultura grega, onde foi escrita essa carta, grega e romana, a mente é considerada como aquela que vai definir as minhas atitudes morais, as minhas atitudes racionais e as minhas emoções. Então, quando Paulo fala aqui para você ter a mesma atitude em Cristo Jesus, ou o mesmo sentimento, e algumas versões vai falar até a mesma mente em que houve em Cristo Jesus, as traduções não foram capazes de serem fiéis exatamente ao significado, porque ela vai pegar todas as esferas, a esfera racional, a esfera emocional, a esfera moral, e por fim, a esfera prática, a atitude. Então, quando Paulo fala, seja como Cristo Jesus, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e em outros capítulos, no capítulo 3 ele fala, sede imitadores de Jesus Cristo, em Coríntios ele repete isso, imitem a Jesus Cristo. Ele não está falando, faz exatamente o que Jesus fez. É muito mais profundo do que isso. Ele está falando, a sua mente, a sua racionalidade, suas emoções, a sua moral e as suas atitudes têm que ser a mesma de Jesus Cristo. E é comum no meio cristão as pessoas pensarem, o que Jesus faria? Mas a tendência quando as pessoas fazem essa pergunta, o que Jesus faria, é pensar apenas no lado moral. O que é o certo e o que é o errado. O que está de acordo com a palavra, o que está contra a palavra. Mas o que Jesus faria é muito mais do que isso. Quando a gente olha para a parte racional são as nossas decisões. Nosso processo de pensamento. Se eu perguntasse para você, por que você está aqui hoje? Talvez você não pense em todas as decisões que você fez até chegar nesse momento. Se eu perguntasse por que você está vestido exatamente dessa maneira, por que você escolheu essa roupa? Você pode ter escolhido a roupa, visto todo o seu guarda-roupa, escolhido uma específica, você quer usar aquela porque quer ficar bonito. Ou você pode falar, qualquer uma, a primeira, a que estiver mais cheirosinha aqui eu vou usar. A única que estava limpa, que eu achei limpa. De qualquer forma, houve um processo racional. Por mais que você pense, não decidi nada, foi a primeira que eu escolhi, o seu processo foi decidir a primeira que estava limpa, a primeira que estava disponível. Então existe esse processo de decisão regendo toda a nossa vida. Paulo falando aqui, você tem que ter esse mesmo racionalidade de Jesus Cristo, da mesma maneira como Jesus Cristo tomava decisão para as ações dele, você tem que decidir. Quando Jesus Cristo foi até os leprosos, que todo mundo abominava, todo mundo mantinha distância, ele foi lá e tocou num leproso, totalmente irracional, gente, que besteira. Ele vai numa pessoa mais contagiosa daquela época, uma doença extremamente destrutiva, que não tinha cura ainda, e vai e tocou na pessoa, livre e espontânea vontade, quis se contagiar com aquela doença. Mas qual foi o processo racional de Jesus? Esse é o nosso processo de pensamento e de decisão. Jamais vou tocar num leproso. Mas o processo racional de Jesus, eu estou com o Pai, eu estou revestido do poder do Pai, eu vou estar protegido, e se eu preciso fazer isso para alcançar essas pessoas, preciso fazer isso para dar um exemplo de que ninguém está fora do alcance do poder do Pai. Existe um processo de pensamento, um processo de decisão muito diferente do que seria o meu. E é esse processo de decisão que precisa ser o meu, para eu me tornar como Cristo, para eu me tornar um pequeno Cristo. Mas não só o processo racional, o processo emocional também. A emoção é justamente o contrário da razão. Se a razão eu penso antes de agir, a emoção eu ajo antes de pensar. É a minha reação, é o meu impulso. E a gente vê alguns momentos que Jesus age por impulso. Quando ele vai e expulsa os mercadores do templo, ele agiu naquele impulso. Ele poderia ter sido preso, poderia ter sido condenado ali e acabado o ministério antes da hora. Mas a emoção que tinha lá, vendo a casa do pai dele sendo tratada com tanto desdém,
estando tão debochada daquele jeito, que veio aquela ira, que falou, não, preciso mudar isso. Está errado isso, não pode continuar desse jeito. Então, quando a gente pensa que nós temos que ser como Jesus, não é só a nossa moral de seguir o padrão correto, seguir aquilo que é certo e não cometer o pecado, mas é pensar e sentir como Jesus, e não ficar só nesse pensamento, nessa emoção, mas ser traduzido em ação. Eu vou ter que chegar e fazer alguma coisa. Não basta só decidir, só sentir, só me comover pelo que comovia Jesus, só ficar irado ao que irava Jesus, só amar aqueles que Jesus amava, mas isso tem que ser traduzido em ação. E quando Paulo fala isso, ele está pegando tudo isso. A moral, a racional, a emoção e a ação. Eu tenho que agir como Jesus Cristo. Ser imitador de Jesus Cristo é fazer o que Jesus fazia, pensando como ele pensava, sentindo o que ele sentia. E Paulo vai nos demonstrar, dar um modelo dessas 4 esferas na vida de Jesus Cristo, quando ele continua. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus tinha uma missão, já falei para vocês aqui, da unção dele. Ele foi ungido com autoridade, mas também ungido com uma missão. E a missão de Jesus é restaurar a humanidade até Deus. A humanidade está caída, o pecado separou a humanidade de Deus. Com Adão tínhamos relacionamento, Adão conversava diretamente com Deus. Tinha esse relacionamento próximo, o pecado separou. O pecado foi cometido por Adão, mas afetou toda a humanidade. Através de um homem o pecado entrou na humanidade. E através de um homem o pecado vai sair da humanidade. Esse homem é Jesus Cristo. Mas para Jesus fazer isso, o que ele precisava acontecer? Consequência do pecado, ou o salário do pecado, é a morte. O pecado exige uma morte. Na época do Antigo Testamento, essa morte era a morte de um animal. Um pecado mais grave, existia uma morte maior, de um boi, de uma ovelha. Os pecados mais leves, um passarinho. Mas existia a necessidade de alguém perder a sua vida. E para perder a sua vida, precisava ser uma vida de entrega. A pessoa tinha que entregar. Não posso obrigar a pessoa a matar esse animal. Ela tinha que entregar o animal da própria vontade, da própria posse dela, como um sacrifício. Esse sacrifício tem que ser de espontânea vontade. E para Cristo se tornar esse sacrifício, ele precisava cumprir isso de maneira especial. Porque cada morte tinha um valor fixo, um valor limitado. Ele cobria um pecado. Se eu pequei de novo, o que eu vou ter que fazer? Outro sacrifício. E como é que eu vou resolver o pecado de uma vez por todas? Deus entendeu isso. A única morte que tem um valor tão grande, que vai redimir todos os pecados, é a morte de Deus. Deus é o único ser em todo o universo que tem um valor tão grande que vai conseguir equilibrar esse pecado do homem. Mas Deus, não é possível Deus morrer. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus não tem início, não tem fim. Não tem começo, não tem um nascimento. Se Ele tivesse um nascimento, Ele é criatura. Foi criado. Deus, Ele não tem o início. Em João, quando começa, fala que do princípio era o verbo. Já existia antes do começo. Então, Jesus Cristo, como Deus, e aqui ele falando que ele não considerou como usurpação ser igual a Deus, ele não se considerou como direito dele ser igual a Deus, porque ele já era Deus, então não precisa me considerar como Deus, porque eu já sou Deus. Ele subsistiu na forma de Deus, ele continuou sendo Deus. Por quê? Porque ele precisava manter esse valor da vida dele como algo que seria capaz de redimir os pecados. Mas ele precisou se esvaziar, porque como Deus, ele não é capaz de morrer. A criatura tem um começo e tem um fim. Se existe a necessidade de ter uma morte para redimir os pecados, e Jesus precisando morrer, ele não era capaz de morrer se ele continuasse como Deus. Ele precisava se tornar homem. Por isso que houve esse esvaziar-se, ele foi encontrado em forma humana. Mas quando a gente pensa na forma humana de Jesus Cristo, então a vida dele se tornou uma vida humana. E o preço de uma vida humana não é capaz de pagar por todo o preço do pecado. A única maneira de pagar por todo o pecado é se ele fosse Deus. Por isso que Jesus Cristo continuou como Deus, continuou na forma de Deus, na essência de Deus, mas assumiu uma natureza humana. Ele não substituiu a sua natureza divina por uma humana, ele acrescentou a natureza humana.
E nessa natureza humana ele é capaz de fazer duas coisas. Uma, morrer. E a outra é ser obediente. Por isso que Paulo fala que ele foi obediente até a morte. Porque quem manda em Deus? Se Deus é a autoridade final, autoridade máxima, ele não consegue receber ordem. Ele não consegue se submeter a uma lei. Não se consegue submeter a um desígnio, um padrão que Deus estabeleceu, que a consequência do pecado exige uma morte. Para Jesus se submeter a isso, e para ele poder morrer, ele precisava se tornar homem. Então ele assumiu essas duas naturezas. E nessas duas naturezas ele foi fiel até o fim para cumprir a sua missão. Eu preciso ser igual a Cristo. E como Cristo, eu também tenho duas naturezas. Eu tenho a minha natureza como pecador e tenho a minha natureza como justo, redimido em Cristo Jesus. Em Gênesis a gente sabe que fala que Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. O fato de Abraão ter crido em Deus foi considerado a ele como justo. Não pelo que ele fez, não porque ele cumpriu regras, não porque ele cumpriu a lei. Porque o justo viverá pela fé, mas foi pela fé dele que ele passou a se tornar justo. Ele não deixou de ser um pecador, não deixou de ser um homem e falho, mas a partir do momento que ele creu em Deus, ele foi considerado como justo. Da mesma maneira, eu sou um pecador, não vou deixar de ser pecador. O meu pecado vai continuar habitando em mim, mas pela minha fé em Cristo Jesus, eu posso ser considerado como justo. E eu vou ter essas duas naturezas. Como justo, eu não estou mais debaixo do poder do pecado. Como justo, eu posso fazer o que Cristo fez. Levar o Evangelho, pregar as boas novas. Eu, como pecador, jamais seria capaz de fazer isso. Mas agora, como justo, eu posso fazer isso. Mas continuo sendo pecador, e isso vai fazer o que na minha vida? Vai criar essa dependência. Eu não tenho forças para fazer isso sozinho. Como pecador, eu sou inútil, sou imprestável, sou um lixo. Mas eu posso ser capacitado pelo Senhor. A força dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enquanto eu mantenho a minha natureza de pecador, eu consigo ser dependente de Cristo. E na minha natureza de justo, eu consigo falar daquilo que ele fez. Consigo continuar a obra. Consigo fazer aquilo que Jesus fez. Ser imitador dele. Pensar como ele pensava, sentir como ele sentia. Ter a moral dele, que não seria capaz se eu estivesse apenas como pecador. Então, quando Paulo fala para sermos imitadores de Jesus Cristo, ele apresenta toda a vida de Jesus Cristo. Para falar, é isso que nós temos que ser. Não considerar, não se apegar à minha natureza divina, ou não me apegar à minha identidade, meu título, aquilo que eu considero como máximo. Jesus Cristo, ele era Deus, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ele falou, não vou ficar preso nisso. Tenho todo o direito, mas não vou ficar preso nisso. Eu vou me humilhar, me esvaziar e cumprir uma missão que foi me colocada. E é isso que ele pede de mim. É dessa maneira que as pessoas vão olhar para mim e falar assim, verdadeiramente esse é um pequeno Cristo, esse é um cristão de verdade. E aí a gente vai para Mateus 9. Mateus 9 nós vemos o que Jesus fez. Nós vimos agora a condição, como você é imitador de Jesus. Agora nós temos o exemplo prático da vida de Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tem muita gente que tem um sonho de visitar Israel. Meus pais tinham esse sonho e conseguiram, depois de quase 30 anos guardando dinheirinho, conseguiram visitar Israel. Deram o azar de visitar, e bem na época que eles estavam visitando, foi o ataque do Hamas lá em Israel. Graças a Deus ficaram seguros, não estavam na região que foi atacada, mas tiveram que voltar. Mas eles tinham esse sonho, de conhecer Israel, conhecer a Terra Santa, conhecer os lugares onde muitos discípulos passaram, onde alguns discípulos perderam a própria vida. Isso não é um sonho exclusivo deles, eu conheço muita gente que tem esse sonho. E não tem nada de errado com isso, você querer passar onde os discípulos passaram, onde os apóstolos passaram, onde os primeiros cristãos passaram, querer visitar Éfeso, Corinto, Tessalônica, Galácia e tudo mais. Mas o problema é quando isso é só o nosso foco. Quero passar onde Jesus passou.
Tem uma missionária que uma vez falou assim, tem muita gente que quer passar onde Jesus passou, mas a gente tem que passar onde Jesus não passou. A gente tem que ir onde Jesus não foi, pisar onde Ele não pisou. Porque Jesus foi limitado no tempo dele. Limitado por várias questões físicas, geográficas, distância, tempo. Ou naquela época não dava para viajar o mundo, hoje dá para viajar em 24 horas, consegue rodar o mundo praticamente. Naquela época a viagem demoraria muito mais tempo. E no seu ministério de 3 anos e meio, ele não conseguiria fazer muita coisa. Ele ficou focado em Israel. Mas ele nos deu a tarefa de alcançar o mundo. Então o que nós precisamos fazer é exatamente o que Jesus fazia. Mas onde? Onde Jesus não fez. Onde Ele já fez, já está cumprida a tarefa. Onde Ele já passou, já acabou. Não precisa mais, Jesus já está ali presente. A gente viu ali que o gráfico que Jesus mostrou que só uma pequena porcentagem está entre os muçulmanos. Jesus não passou no meio dos muçulmanos. Ele precisa passar agora. Como? Através de pequenos cristos. De pequenos imitadores dele. A nossa tarefa agora é percorrer todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Jesus já percorreu muitos lugares, mas existe um mundo inteiro em que Ele não percorreu. Existem inúmeras cidades que Ele não foi visitar. Existem pessoas que não foram tocadas por Ele. Ouvidos que não ouviram. Gente que não está alcançada. A gente fala de povos não alcançados, hoje quase 1/3 da população do mundo não conhece Jesus Cristo. Quase 40%, para a verdade, não conhece Jesus Cristo. 2,2 bilhões nunca ouviram de maneira que fosse compreensível. Tem gente que já até ouviu, nos lugares mais distantes tem gente que até ouviu, mas nunca foi pregado de tal forma que levasse a uma compreensão desse evangelho, uma compreensão da necessidade de você abrir mão da sua vida e receber Jesus Cristo. Que o evangelho só vai ser cumprido, só vai ser completo quando ele traz uma transformação. E nós, quando nós falamos do evangelho, nós precisamos levar as pessoas a buscar essa transformação. A vida de Jesus é esse exemplo. Ele era um bom semeador, ele semeava em vários lugares. Realmente teve muitas pessoas que representam aquelas sementes da parábola do semeador, que caíram à beira do caminho, que se secaram, caíram no meio das pedras, que não puderam dar frutos, porque não tinha profundidade das raízes, que cresceram no meio dos espinhos, que foram sufocados pelas coisas do dia a dia. Mas Jesus encontrou muito solo fértil, muita gente que Ele conseguiu pregar de tal forma que a pessoa mudou completamente a vida. Os próprios discípulos de Jesus são um exemplo disso. Como é que um pescador, sem instrução nenhuma, sem nenhum conhecimento, poderia alcançar tantas pessoas? Como é que um coletor de impostos, que todo mundo desprezava porque era ladrão, que era corrupto, poderia se tornar um evangelista, que nos traz toda essa história de Jesus Cristo? A vida de Jesus Cristo está exemplificada aqui. E esse é o nosso exemplo, como imitadores dele. E no final ele fala, rogai, pois, ao Senhor da seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Na época de Jesus isso era realidade. Posso dizer hoje com certeza que não é mais realidade. A seara é grande, mas os trabalhadores está exagerado. Tem muito trabalhador. Como assim? Tem muito trabalhador. Quando você pensa na grande comissão, Mateus 28, Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. É uma tarefa muito grande. Como falei, 40% da população mundial ainda não alcançada, não conhece a Cristo. Para isso a gente precisa de muita gente e muitos recursos. Mas a realidade é que a igreja já tem gente suficiente para cumprir isso. Essa seara já tem muito trabalhador. O que acontece então? Por que a gente não cumpriu a grande comissão? É que esses trabalhadores não estão trabalhando na seara. Esse é o maior problema hoje. Se você for analisar em termos de números, a igreja no mundo inteiro tem mais de 14 mil vezes os recursos financeiros e mais de 36 mil vezes os recursos humanos necessários para cumprir a grande comissão. Você acha que está faltando gente nessa seara? Está sobrando. Mais de 36 mil vezes a quantidade de pessoas necessárias para cumprir a grande comissão.
para alcançar todos os povos da terra, para fazer com que toda língua confesse, que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus Cristo. O problema é dinheiro, a gente tem mais de 14 mil vezes os recursos financeiros dentro da igreja. Não precisamos mais trazer mais trabalhadores, precisamos botar esses trabalhadores para trabalhar. Precisamos de menos crentes e mais cristãos. Nós, dentro da igreja, tem muita gente que professa Jesus Cristo, glória a Deus. Agora precisamos de imitadores de Jesus Cristo. Gente que vai pensar, sentir e agir como Jesus pensava, sentia e agia. Mas a realidade não é essa. Dessa grande quantidade de trabalhadores, apenas 3,4% de todos os missionários, não falando dos cristãos. Você pega de toda a igreja, todos os missionários que a igreja envia, 3,4% desses missionários são enviados para povos não alcançados. São enviados para lugares onde não chegou o evangelho. São enviados para falar com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Já não basta a quantidade de pessoas enviadas serem poucos, desses poucos, menos ainda enviados para povos não alcançados. Dos recursos financeiros, apenas 1,7% de todas as ofertas destinadas a missões são colocadas, investidas em povos menos alcançados. Essa é a nossa realidade. Precisamos de mais cristãos. Precisamos de pequenos cristos no nosso meio. A igreja tem condições. A igreja tem trabalhadores. A seara está cheia de trabalhadores. É preciso mudar essa perspectiva. Precisamos pensar como Jesus Cristo pensava, sentir o que Jesus Cristo sentia. Ele se comovia, ele viu as multidões, e se compadecia delas, porque estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam perdidos. Esses 3,5 bilhões de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, elas vão morrer e vão para o inferno. Essa é a realidade. 3 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas, quase 4 bilhões, estão indo para o inferno. Hoje, nesse momento. É isso que a igreja tem falhado em pensar. Não tem enxergado as realidades. Que eles vão para o inferno e nada vai mudar isso enquanto trabalhadores não forem para a seara. Enquanto eles não forem lá recolher. Os campos estão brancos. O que Jesus quer dizer quando ele fala que os campos estão brancos? Está pronto. Só vim colher. Você não precisa fazer mais nada. Já estão prontos. Quando a gente pensa no mundo muçulmano, tem vários muçulmanos tendo sonhos e visões. São como aquele eunuco que estava lendo o Evangelho, que estava lendo ali a passagem de Isaías, e Felipe veio, você sabe o que está lendo? Ele falou, como é que eu vou saber se não tem ninguém para me explicar? A revelação já está sendo entregue. Jesus já está se manifestando. Mas precisamos de crentes se tornando cristãos. Se tornando reflexo de Jesus Cristo. Imitadores de Jesus Cristo, falando, eu sei quem que é esse homem que você está vendo no seu sonho, esse homem vestido de branco. Eu sei quem que é essa luz que está aparecendo para você. Eu sei o que você precisa para sair desse inferno que você está vivendo. Sair desse mundo de drogas, de feitiçaria, de qualquer outra coisa. Essas prisões que têm te afogado, eu sei qual que é a resposta. Eu fui liberto por isso. Essa resposta um dia alcançou minha vida e pode alcançar a sua. Mas para isso eu preciso ser um cristão. Agir como Cristo agia. E eu não quero aqui dizer para você como você deve agir. Não vou te falar o que você deve fazer. Vocês já ouviram outras mensagens missionárias, vão ouvir mais. E sempre o missionário vai falar assim, não temos que contribuir, temos que orar, temos que ir. O que eu quero deixar para você é uma outra perspectiva, uma outra visão de missões. É você fitar os seus olhos em Cristo. Focar apenas em Jesus Cristo, esquece o resto. Olha para Jesus Cristo, Ele é o seu modelo. Ele é o seu padrão, Ele é a plenitude do varão perfeito. O alvo, o seu objetivo final é chegar lá. Não importa o que você vai fazer, o seu objetivo é chegar lá. E em tudo que você fizer na sua vida, tente buscar, pensar como Jesus pensava, sentir o que Ele sentia e fazer o que Ele faria. Não só na moral, não só buscando seguir um padrão de conduta, mas realmente ser um modelo, um reflexo da vida de Jesus Cristo. Para que aqueles que estão ao seu redor possam olhar para você e falar,
Já não vejo mais você, estou vendo Jesus. Que eles sejam capazes de confundir você com Jesus Cristo. Falar, Jesus está vindo aqui para o culto. Jesus está vindo aqui para a minha casa. Jesus está trabalhando lá comigo na empresa. Que seja esse o nosso objetivo de vida como cristãos, como crentes professantes da fé em Cristo Jesus. Amém? Convido os irmãos então para fechar os olhos e eu vou encerrar com uma oração. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai. Gratos porque o Senhor foi ungido com autoridade e com uma missão. E somos gratos porque essa missão era nos salvar. Era nos tirar das garras do pecado, era nos transportar do reino das trevas para o reino da luz, Pai. E somos gratos porque o Senhor também nos chamou. O Senhor nos ungiu também para pregar a libertação aos cativos, para dar graça aos oprimidos, Senhor. Ajudar aqueles que precisam do Senhor, Pai. Então pedimos que o Senhor venha tocar os nossos corações, para que a gente possa se comover pelas pessoas ao nosso redor, assim como o Senhor se comovia. A gente possa olhar para as pessoas e falar, nossa, que aflição que eu estou sentindo, que essas pessoas são como ovelhas sem pastor, Pai. Que a gente possa ter esse processo de decisão, de olhar a situação, olhar as oportunidades que estão aos redores e aproveitar elas, Senhor. De pensar em estratégias para alcançar os nossos próximos, nossos vizinhos, colegas, amigos, familiares, Senhor. De buscar realmente tornar o seu nome conhecido em todos os lugares, Senhor. De buscar fazer o possível para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Que o Senhor nos capacite a agir de tal forma que as pessoas olhem para nós e enxerguem pequenos cristos, Pai. Nos ajude a fazer essa transição de crentes para cristãos, verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, Pai. Esse é o nosso desejo. E esse é o meu pedido para essa comunidade. Meu pedido para cada irmão aqui, cada pessoa aqui, Senhor. Que sejam verdadeiramente imitadores de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, João. Queria convidar você a dar uma resposta, né? Quando a gente escuta algo nesse nível de Deus falando ao coração da gente, é preciso a gente responder. Então convido você a fechar os olhos mais uma vez. Esteja na sua oração. Algo que você possa responder a Deus. Você assistiu, né, o primeiro momento, a demonstração de uma pessoa como se muçulmano fosse, aqui mostrando um pouquinho da realidade, e depois nessa sequência muito clara, muito bem explicada, do que precisamos fazer. Há uma transição que muitos de nós precisamos fazer. É interessante ouvir com essas expressões, transicionar de crente para cristão, nos significados que foram aqui apresentados. Então você, nesse momento, aí no seu lugar, se você quer fazer isso, diga para Deus, Senhor, eu quero nessa noite, eu entendi o recado do Senhor, eu sou esse pecador que também foi transformado por Ti, também foi justificado por Ti, e eu quero, Pai, viver uma nova história, assim como os discípulos viveram uma nova história, eu quero também viver uma nova história com o Senhor. Estou aqui à disposição do Senhor, para tanto na parte moral, física, espiritual, decisões, em todos os aspectos da vida, eu possa pensar e agir como Cristo, ter a mente de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, para uma nova etapa, para um novo compromisso, um compromisso com o pequeno Cristo, com essa essência da presença de Cristo em nós. Pai, assim eu dedico a minha vida em nome de Jesus. Amém. Permaneça de olho fechado. Você que fez esta oração de forma sincera, você que fez esta entrega, essa consagração de forma sincera, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, como uma demonstração da transição de Deus na sua vida. Se coloque de pé, você que fez esta oração de forma sincera. Deus abençoe cada um de vocês que está se colocando em pé.
Deus vai usar a sua vida de uma maneira exponencial. Deus vai usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Deus vai usar a tua vida de uma maneira como você nunca pensou, nunca imaginou, porque você viverá as ações do próprio Cristo em você, por meio de você. Como o próprio Paulo dizia, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu vivo da fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti essas vidas que estão de pé, e com o coração, ó Pai, convicto de que a mensagem foi compreendida, a mensagem ficou clara ao coração. Não é por um apelo emocional, não estão de pé porque estão sentindo algum tremor, mas sim estão de pé porque estão convictos de que não podemos viver como estamos e dar sequência à nossa vida cômoda como estamos, mas precisamos dar um passo de fé, um passo de ousadia. Cantamos aqui que o ousado amor que o Senhor teve por nós, mas está na hora de nós termos um ousado amor nosso pela humanidade, e assim como Cristo faria em nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, direciona, fortalece, dá a tua unção especial, porção dobrada do Espírito Santo, para que possamos levar o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações, a todo povo menos alcançado e os povos não alcançados dessa terra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé e louvar ao Senhor com um hino especial. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados no mundo inteiro, muitos irão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Novamente, que Cristo esteja presente. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Aleluia, que banquete, né, gente? Glória a Deus. Você que tomou uma decisão ou quer tomar uma decisão de se tornar
um membro da nossa igreja, se tornar um cristão autêntico, se tornar um seguidor de Jesus, que entregou sua vida a Jesus ou deseja fazê-lo, preencha esse cartão que está aí em sua frente na cadeira, entregue na recepção e a nossa igreja vai fazer contato com você. Você que está ouvindo a transmissão, nós podemos enviar uma versão eletrônica para você. Nós vamos encerrar, mas tem cantina ali, tem panqueca hoje, tá? Então, passa lá, come uma panqueca, faz amizade, não precisa de pressa, vamos nos confraternizar. Quero agradecer a equipe da OM, pastor Márcio, toda a equipe, Josi, João, todo mundo que esteve aí conosco, muito obrigado a todos que serviram neste culto, a turma lá do estacionamento, recepção, intercessão, comunicação, direção de culto, banda, kids e cantina. A todos vocês, muito obrigado. E a você que estava aqui com a gente, esteve presente, Deus abençoe também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe esta semana com muita saúde, com muita segurança, com muita prosperidade, com muita alegria e muita paz. Que o Senhor esteja com você na solução de problemas, resolução de conflitos. Que o Senhor te dê uma semana especial, uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vão em paz em nome de Jesus. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus.